Irmãos, boa noite a todos. Paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs, os nossos queridos também que nos visitam, né? Estamos recebendo aqui alguns visitantes. Nós louvamos a Deus pela vida dos queridos, né? Temos alguns que já nem são visitantes mais, né? Mas estou vendo aqui, você está nos visitando, né? Como você se chama? Elaine, Deus abençoe. Mora aqui no bairro mesmo? Sim. Tá bom, Deus abençoe. São filhas, né? Netos, olha só. Tá bom. Deus abençoe, seja bem-vindo, né? É uma satisfação, né? Para nós recebermos os nossos visitantes aqui. Então, nós estamos nesse momento de adoração, né? Culto a Deus que Ele nos preparou para que nós aqui nos encontrássemos. Estivemos hoje de manhã já estudando a palavra de Deus. E agora nós vamos nesse propósito de culto, né? Um culto que ganha o nome do culto solene, culto que visa a adoração, visa a proclamação da palavra, né? E visa também promover a comunhão. Então, eu quero nesse momento convidar os amados para que abram as suas Bíblias lá na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas o verso 16, todos juntos. 1 Timóteo 3, 16. Vamos lá, juntos? A palavra do Senhor vai ser assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo acerca do Senhor Jesus. Ele traça aqui toda uma espécie de histórico, né? Ele começa a falar aqui sobre a igreja do Deus vivo, que é a coluna e o baluarte, na verdade. Aqui, nesse verso 16, ele fala: grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, conforme o início do Evangelho de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, foi justificado em espírito, ou seja, quando, na ocasião do seu batismo, o Espírito vem sobre o Senhor Jesus em forma corpórea de pomba, né? Contemplado por anjos, pregado entre os gentios. Ele é aquele que veio para trazer a paz, para fazer dos dois povos um povo só, judeus e gentios. Foi crido no mundo e foi recebido na glória. Jesus é o grande sentido de nós estarmos aqui congregados. É o nome dele, a igreja, é a igreja do Senhor Jesus. A igreja é a igreja cristã, porque Cristo é o centro. Então, Paulo tinha essa visão. E a palavra de Deus, ela nos chama essa atenção nesse momento. Estamos aqui para cultuar, para adorar a Deus. E se manifestou por meio de Cristo. E a maneira principal que Deus se revelou nesse mundo foi por meio de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. E assim, irmãos, nós vamos agora clamar a Deus. Nós teremos um momento de oração. 3 orações serão feitas. Uma onde nós invocaremos o nome do Senhor, oração de adoração. E teremos uma segunda onde nós reconheceremos a nossa condição de pecadores, vamos clamar pelo perdão, pela misericórdia de Deus. E
uma terceira oração, nós agradeceremos ao Senhor. Essa primeira oração, a oração de adoração, quem vai fazer vai ser a nossa irmã Juraci. A Júlia vai fazer essa oração, essa primeira oração. Uma oração de arrependimento, de confissão de pecados, quem vai fazer vai ser o nosso irmão Almir. E teremos uma terceira oração de agradecimento, de gratidão, de louvor. E esta oração ela vai ser feita pelo nosso irmão Horácio. Nós vamos dobrar nossos joelhos, aqueles que puderem, e assim que nós terminarmos esse momento de oração, nós vamos nos colocar de pé e nós vamos louvar ao Senhor, né? E nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 3, Eterno Pai, teu povo congregado. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos clamar ao Senhor. pelo alimento, pelo ar que respiramos, pelo livramento que o Senhor nos concedeu sem nem perceber. O Senhor estava existindo em nosso favor e está criando uma oportunidade para que nós voltássemos mais uma vez. Nós estivemos pela manhã para aprender um pouco da tua palavra e agora, Senhor, estamos voltando à noite para mais uma vez, mais uma porção que podemos colocar em prática lá no dia a dia lá fora. Sempre o teu servo que vai vir com a palavra, opa, ter que encontrar cada necessidade. Senhor, obrigado mais uma vez por esse dia. É no nome de Jesus Cristo, nosso Filho, nós agradecemos. Perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça, julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Esse salmo, que é o salmo de Davi, tanto Davi, ele sempre é colocado dentro de um contexto de gratidão, e é verdade, porque diz assim: bendize ao Senhor a minha alma, diz aqui, e não te esqueças, no verso 2, de um só de seus benefícios. Nós também, esse salmo deve ser uma palavra, ele tem, aliás, uma palavra motivadora para que nós possamos perseverar na oração a Deus, em entregar os nossos problemas sob os cuidados do Senhor, porque a partir do verso 13 ele começa falando para nós o que Deus faz. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Deus, e é rico em perdoar, quem sara as nossas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, ou seja, que opera sinais e maravilhas, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da água. E ele vai falando que Deus faz justiça, que Deus manifestou a Moisés os seus caminhos, e que Ele é misericordioso, porque Ele não conserva para sempre a sua ira. E o verso 8, que é o último que nós lemos, aqui nós temos um resumo, né? Ele fala: o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Então, nós vamos recorrer à bondade, à misericórdia de Deus, à longanimidade dele, que não nos trata conformidade com as nossas iniquidades. No outro salmo, o salmista diz assim: se o Senhor contemplasse a vaidade do nosso coração, Ele não nos teria ouvido. Deus é misericordioso, Ele nos olha por meio de Cristo, a mediação do Senhor Jesus. E esse é o momento de intercessão, onde nós vamos clamar uns pelos outros, vamos
vamos apresentar a Deus os pedidos de oração, esses que já estão aqui, e outros que os irmãos apresentarão nesse momento. E aqui nós já temos os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, a nossa igreja local, os trabalhos, as melhorias, as reformas necessárias, Dona Lídia, recuperação de saúde, Dona Esterlito também, problema de saúde, pela família dela, e aqui tudo questão de saúde também, né? O Renato, Eliseu, Coutinho, Natasha, Susan e a Laís, né? Administração, caso e a família. Então, fora esses nomes que estão aqui, temos mais outros nomes? Quem quer fazer um pedido nesse momento? Natália? Saúde. Tá certo. Saúde. Dono, secretário da vida. Natália. Mais algum nome? Cecília. Por favor, coloque o nome do Igor. O senhor Francisco falou do outro Igor, programa também? De dois Igor, né? Saúde. Mas eu fiz uma área de saúde também, que ele teve problema aí e foi levado às pressas, tem que fazer uma cirurgia. Foi eu que falei. Foi. É saúde também. Igor não, aí que ele mudou daqui, não sei como é. Mas é outro Igor, né? É outro Igor. Eu falei, dois Igor. Pela vida do Igor. Gisele? Sua vida? Você? Tem um irmão lá da igreja de Cedro, que é o Valdair, né? A mãe dele faleceu. E aí vamos orar para Deus consolar. Meu pai que está viajando, mirando a gente vai fazer oração. Ele foi a trabalho, um amigo, o pessoal da Colau, está sentindo falta já. Falou que não via mais? Falou em viagem, ele está indo, né? Caminhão. Mas, alguém? Elma, família. Alguém falou ali. Geni. Saúde. Sua vida? Então vou colocar o horário. Família. Ela até diminui seu nome. Colocar só o nome do senhor. Para de confusão, José, nem viu. Não estou enxergando nem o símbolo aqui. Mais um pedido? Mais alguém? Aqui, Salete? Será? Peço pela minha vida, saúde. Está perfeito. Pode não. Quem? Eu creio que são esses nomes, né? Vida? Então nós vamos louvar a Deus com vida, né? O irmão pode escolher tá? 318. 318. Depois que nós louvarmos a Deus com esse hino, algum irmão ou irmã poderá voluntariamente se levantar e fazer uma oração. Tem que fazer uma oração entregando esses nomes que vão estar projetados aqui. Tá bom? 318. Deus do céu. Deus
Pai querido, Deus Santo, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade que nos dá de reunirmos, ó Deus, o teu nome, para te louvarmos, para te benzermos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por nos guardar, ó Deus, obrigado, Deus, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Ó Deus querido, tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus santo. Em ti, ó Deus, nós encontramos paz, ó Deus, em ti nós encontramos descanso, Pai. Sem ti, ó Deus, nada somos, nada podemos fazer. Tu és o Salvador, ó Deus, das nossas almas. Obrigado, ó Deus, por ter chamado, Pai, das trevas para a tua maravilhosa luz, ó Pai. E agora pedimos, ó Pai, Senhor, ó Deus, continue conosco, ó Deus, nos dando força, ó Deus. Os dias são maus, ó Pai, as pessoas cada vez ficam mais maldosas, ó Pai, a maldade cresce no mundo. Rogamos a Ti que nos proteja de todo mal, ó Deus, que nos mantenha firme, ó Deus, nesse caminho que leva até a Ti. Ó Deus querido, nesse momento em especial, colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, a vida desses queridos, ó Pai, que foram estados ali, ó Pai. Ó Deus, primeiramente, pedimos aqui pela nossa igreja, ó Pai, os planos, ó Pai, que temos, ó Pai, de melhorias, que Tu esteja sempre à frente, abençoando, Pai. Ó Deus querido, também colocamos nas Tuas mãos a igreja, a sede lá, ó Pai, que no sábado estará completando 125 anos de existência. Rogamos que Tu estejas, continue abençoando aquela amada igreja, aqueles amados irmãos, ó Pai. Ó Deus querido, abençoa, Senhor, esses amados que precisam, Deus, que clamam por saúde, ó Pai, a irmã Lígia, a irmã Esther, o Renato, o Eliseu, a Natasha, a Susan, a Laís, ó Pai, o Tônio, a Natália, ó Pai, abençoa esses queridos, derrama bem a Tua bênção, ó Pai, sobre essas vidas, ó Pai, bênção na cura, ó Pai. Ó Deus querido, abençoe a Leia, ó Pai, a pequena Cecília, ó Deus, abençoa, visita, abençoa, Senhor, Igor, são 2 Igor, ó Pai, um necessita de saúde, ó Pai, e o outro, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, Deus, toda a vida dele, Pai. Ó Deus querido, o irmão Gesiel pede, agradece a Ti, ó Deus, pelas bênçãos, ó Pai, e entregamos as Tuas mãos também a família, ó Deus, do Valdair, ó Pai, que está passando por essa noite, esse dia difícil, ó Pai, de luto, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, consolando os corações, ó Pai. Também entregamos as Tuas mãos, ó Deus, do Feijão, irá fazer essa viagem, ó Pai, toda a família da Delma abençoa, ó Deus, a Geni lá de São Paulo, ó Pai, que fez o AVC, que Tu estejas abençoando essa querida irmã, ó Deus, ó Pai, abençoe, Senhor, a Júlia, ela está grata a Ti, ó Deus, também o irmão Horácio, ó Deus, abençoa com todos os seus familiares, a Salete, ó Pai, abençoa grandemente a vida dela, a sua família, e a irmã Jéssica, ó Pai, que pede por saúde, ó Deus, esteja abençoando grandemente a vida dela, Pai. O David também abençoa grandemente, Pai. Ó Deus, também colocamos nas Tuas mãos a vida desses queridos que nos visitam, Pai, que eles se sintam bem no nosso meio, Pai. Que, ó Pai, a palavra penetre nos corações deles, ó Pai, e que eles tenham vontade de retornar a essa amada igreja. Fica conosco, Pai, nos abençoando em tudo que fizermos. Entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, a vida do presbítero Josué, que nos trará logo mais a mensagem da Tua palavra. Em tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos mais uma vez nos colocar de pé. Vamos louvar a Deus agora com os cânticos espirituais. Esse é um momento de gratidão, né? Nós celebramos a Deus através da música e ao mesmo tempo preparamos o nosso coração para recebermos a palavra de Deus. Louvemos ao Senhor. Thank
Amém.
Nós te agradecemos, ó Deus, que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor. Nesse momento nós colocamos diante da tua presença, ó Pai. Cada coração aqui presente, cada lar aqui representado, ó Pai, que possamos sair daqui com os nossos corações edificados pela tua palavra, Senhor. Aos nossos visitantes, ó Deus, que eles se sintam acolhidos por cada irmão aqui presente, ó Pai. Que eles se sintam à vontade nessa casa que também é deles, ó Pai. E que na próxima oportunidade eles possam sentir o desejo no coração de estar aqui novamente por pôr ao Senhor, ó Pai. Nesse momento também, ó Pai, nós colocamos diante da tua presença o teu servo Josué, que trará a mensagem dessa noite, ó Pai. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, já tenha trabalhado no seu coração. Que tudo que ele venha falar essa noite seja inspirado pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Que essa palavra venha somente de ti, ó Pai. Prepara os nossos ouvidos, ó Deus. Prepara os nossos corações, ó Pai. Que possamos compreender, que possamos entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós essa noite. Que possamos sair daqui edificados mais uma vez pela tua palavra. Aceita o nosso culto, ó Deus. Aceita o nosso louvor. Que tudo que façamos aqui seja apenas para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, ó Deus. É o que nós te agradecemos. Com perdão dos nossos muitos pecados, em nome de Jesus. Amém. Crianças vão sair? Eu saio, claro, você pode sair. Sair? Aham. Os adolescentes. Os horários. Né? Crianças, vem aqui, por favor. Só bota o pacote e leva pra lá. Bota tudo no pacote e leva pra lá. Então, por favor, faça a oração pelas crianças. Deus e Pai, obrigado, Deus, por mais essa segunda vez da tua graça, Pai, que temos para mais um pouco da tua palavra. Nesse momento, pegamos cada família aqui presente nessa noite, para cada lar bem representado, Pai. Seja abençoando cada um dos teus filhos que aqui estão presentes. Nesse momento, também pegamos as tuas mãos para essas crianças que vão estar ali ao lado, Pai. Também com o lado que vai fazer lição para eles, com a palavra, que eles possam guardar nossos coraçãozinhos, Pai. E também que possam conseguir fazer a sua obra no dia de hoje. Abençoa cada um deles, abençoa cada um de nós, também que vamos ficar aqui, ó Pai, abençoa o Josué, que vai começar nessa noite. Que possamos guardar também para ajudar o nosso culto. Fica conosco, Pai, as pessoas, guarda, isso que eu te peço pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o trabalho ao lado, né? Nós vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus agora para a nossa edificação na primeira carta de João, né? João deixou registrado aí 5 escritos, né? Inspirados ao seu Evangelho e ao livro das Revelações, o Apocalipse, e nesse meio ele deixou 3 cartas, e é uma dessas cartas, a próxima ao Apocalipse, a primeira delas. Primeira carta de João, capítulo 1. Eu vou ler do verso 5 até o 10. Do verso 5 até o 10. 1 de João, do 5 ao 10. A palavra do Senhor vai dizer assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Até aqui vamos orar. Ó soberano Deus, Deus poderoso, Deus Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que a tua palavra aí está. Ela não precisa de nenhum adendo de nossa parte, mas o Senhor nos confiou esta capacitação, esse dom, esta possibilidade de sermos instrumentos nas tuas mãos para proclamarmos este Evangelho, para extrairmos princípios santos da tua palavra e repassarmos à tua igreja. Nesse momento eu peço que o Senhor visite o espírito de cada um, sonde os corações, olhe para as necessidades com misericórdia e venha manifestar a tua graça, vindo ao encontro do que cada um precisa de fato. Ó Espírito Santo, fala pelo espírito de cada um de nós, uma palavra de edificação, exortativa, consoladora, e seja uma palavra de revelação. Nós imploramos pela tua revelação, uma palavra profética, uma palavra de sabedoria com conselhos santos vindo da tua boca, vindo do céu, e uma palavra de conhecimento. Sejamos lembrados desses princípios santos. Precisamos da tua luz e do teu discernimento, sem o qual nós não compreenderemos a tua palavra nesta noite. Vem nos revestir com autoridade, com poder, com a tua unção. Ó Espírito Santo, opera nesta noite por meio da tua palavra, trazendo cura, libertação, convertendo almas, santificando o teu povo, preparando a tua igreja, despertando a tua grei para a prática das boas obras lá fora e a proclamação do teu Evangelho no poder que vem de ti. Ó Espírito Santo, nós entregamos este ajuntamento nas tuas mãos. Age, opera nesse momento com plena liberdade nesse lugar, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz. Deus é luz. Vamos pensar nessa afirmação aqui: Deus é luz. A Bíblia, do começo ao fim, você observa esse contraste: luz e trevas, né? Claridade e escuridade, sempre abordando essa questão do bem e do mal. As trevas, inclusive até as trevas têm uma característica até do lugar da condenação eterna. Trevas, né? Ranger de dentes, escuridade, um lugar de situação de tormento eterno. E a luz, que é o lado do bem, o lado da verdade. E João também vai falar sobre essas duas coisas, né? A verdade e a mentira, e a inverdade. Então, sempre que quando nós pensarmos no lado da luz, vamos pensar naquilo que é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Do lado das trevas, é aquilo que é o anti-Deus, né? É um pensamento, uma filosofia de vida contrária à boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Uma vida pautada na mentira. Toda a verdade procede de Deus, e tudo aquilo que não procede de Deus está contra a verdade. Estando contra a verdade, cai no campo da mentira. É sim, não. Passando daí, procede do maligno.
Então, se nós formos olhar muitos qualificativos de Deus, nós vamos parar aqui, dar um estudo só sobre isso aí. Aliás, os teólogos, eles colocam uma situação assim sobre os atributos de Deus, né? Os atributos procedentes de Deus, naturais. Existem atributos que Deus compartilha conosco e que nós desenvolvemos, embora de maneira imperfeita, né? Somos pecadores. Mas existem aqueles atributos que são atributos exclusivos, que só Deus tem, né? Só Deus tem. O atributo, por exemplo, da onipresença, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é um atributo exclusivo de Deus, né? O atributo da onisciência, de conhecer os pensamentos, os corações, de antever todas as coisas, não estar preso ao tempo, exclusivo de Deus, né? E outros atributos, como por exemplo o amor, nós também podemos desempenhar, muito embora aqui distorcido pela questão do pecado. Esses atributos que somente Deus pode desenvolver, a eles são esses atributos é dado o nome de atributos incomunicáveis de Deus. Esse Deus, ele compartilha conosco, se refere aos atributos comunicáveis, né? Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Se você for pensar nesses atributos, esses qualificativos de Deus, você vai ver lá o atributo da eternidade, o atributo da espiritualidade, o atributo da santidade, né? Da soberania de Deus, que é soberano sobre tudo, sobre todos. E aqui nós observamos um aspecto de Deus. Deus é luz. Toda a verdade está do lado de Deus. Aquilo que não é luz é trevas, né? E as trevas têm a ver com toda a vida de indignidade fora dos princípios do reino de Deus. Agora, é importante você ter essa informação, mas mais importante que você saber que Deus é luz, é você estar nessa luz, é ter relação com esse Deus que é luz. Porque a gente ouve muitas religiões aí, né, que falam sobre espíritos de luz, usa-se muito esse aspecto luz, mas que infelizmente há um grande desconhecimento desse Deus que é a verdadeira luz, né? Aquele que é a luz que vem para iluminar todo o homem. E diz aqui, ó, que Deus sendo luz, no verso 5, né, primeiro versículo que nós lemos, é claro, é uma ideia parece que até redundante, né, do chover molhado, mas apenas para assegurar esse aspecto de luz, né? Olha só, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Por quê? Porque trevas e luz são excludentes. Onde um está, outro não pode, os dois não podem compartilhar o mesmo espaço. A partir do momento, uma situação de escuridade, quando chega a luz, deixa de acontecer a questão da escuridade. A luz dissipa as trevas. Então, está dizendo aqui, se Deus é luz, não tem como nele haver algum tipo de treva, algum tipo de obscuridade. Mas João ele fala o seguinte: a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. É a mesma coisa quando Paulo vai falar sobre a ceia, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, essa mensagem, uma mensagem que João recebia de Deus. Ele tinha os seus ouvidos abertos para ouvir esse evangelho e uma disposição, o poder do Espírito Santo de pregar essa mensagem. E qual é essa mensagem? A mensagem é que Deus é luz. Agora eu gostaria que os irmãos prestassem atenção no desafio do nosso coração nesta noite, né? Que é o desafio de mantermos comunhão com esse Deus de luz. E como que se caracteriza a vida daquele indivíduo, daquele crente que por ser crente anda em comunhão com esse Deus, anda na luz desse Deus, está em comunhão com esse Deus que é luz. Preste atenção no versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos,
aqui é a alegação, é a verbalização. Você sabia que a cada ano que passa, o censo lá do IBGE, o recenseamento, que geralmente, dentro de uma situação normal, é feito decenalmente, né, a cada 10 anos. Os dados geográficos, sociais, né, toda a estatística, questões familiares. A cada ano que passa, o número de evangélicos cresce percentualmente. E aconteceu até um fenômeno que acontecia no meio do catolicismo romano, né? Sabe aquele eu só estou passando para vocês um dado, uma coisa que isso acontece muito, né? Você chegava e perguntava para a pessoa: qual que é a sua religião? Eu sou católico. Mas quanto tempo faz que você não vai na igreja, né? Muito tempo. E esse fenômeno se transportou para os evangélicos. Até a partir do ano de 2009, 2010, surgiu no censo de 2010 uma nova categoria de religiosos, né, aqui no Brasil, que recebe o nome de desigrejados. Pessoas que se expressaram em questão de igreja, se frustraram, né, e alguns até passaram alguns perrengues até justos, né? Foram injustiçados e tal. E o que aconteceu? Eles resolveram servir a Deus sem se filiar nenhuma denominação. Então esses foi dado o nome de desigrejados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: sobe o nome de pessoas confessionalmente evangélicas. Isso aí só nos faz entender uma coisa, que é muito fácil você falar que é evangélico, que é crente. O difícil é você assumir esse papel no seu dia a dia, viver como, né? Se dissermos, falar é fácil, né? Verbalizar não é tão difícil. E mantermos comunhão com Ele. Eu sirvo a Deus, né? Eu estou em comunhão com esse Deus. Nós acabamos de ver aqui que esse Deus é luz, e Ele sendo luz, não há nele treva nenhuma, não é isso? Não estou inventando nada, fazendo uma firula. Nós acabamos de ver isso aqui no versículo 5 anterior. Se dissermos e mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, o que acontece? Mentimos e não praticamos a verdade. Espera aí, eu tenho um Deus que é luz, e eu digo que sirvo esse Deus, né? Fui batizado, né? Confessei lá na frente, mas a minha vida é uma vida na mentira, porque as trevas simbolizam a mentira, uma vida fora da verdade de Deus. Fora da verdade só tem mentira. Então diz aqui, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Andar com Deus, conhecer a Deus, ter comunhão com Deus é incompatível com a vida de mentira nas trevas, com a cultura das trevas, a cultura da mentira. Porque na verdade a filosofia do mundo, Paulo fala, né? Quando ele vai falar sobre a salvação pela graça, antes dele falar pela graça sois salvos, ele faz questão de falar sobre a questão do pecado, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos, os quais todos nós andamos outrora, né? E ele fala ali, e andava segundo o curso desse mundo. O que é o curso desse mundo? É um mundo, um mundanismo, um sistema de vida sem Deus, que se alicerça na mentira, no falso amor, a ideia de amor sem compromisso, né? Uma ideia de amor destituída de um compromisso com a moralidade, com o temor que a Deus é devido, a questão de que quem pode mais chora menos, de valorizar mais o ser do que ter, né? De valorizar as pessoas por aquilo que eles podem oferecer, não por quem eles são. Essa é a filosofia mundana, uma filosofia de mentira, uma filosofia de trevas, que será alvo do juízo de Deus. Porque é interessante que lá no João 3,16, o desdobramento ali diz assim, que fala sobre o julgamento, né? E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, falando de Cristo, mas os homens o quê? Amaram mais as trevas do que a luz, preferiram as trevas ao invés de abraçarem a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más, porque não estavam de fato na luz.
Agora vamos ver aqui no versículo 7, porque João usa muito este ser, que é uma ideia de condicionalidade, né? Ser. Primeiro, olha lá, o versículo 6 foi: sede servos, né? Agora o verso 7 vai dizer assim: se porém, é outra situação agora, andarmos na luz, como Ele está na luz. Você vê que sempre João está falando sobre nós, nosso estilo de vida, nosso comportamento, e logo reporta para Deus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, como Ele está na luz, o que acontece? Mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, purifica de todo o pecado. Então, aliás, João vai dizer depois aqui algumas palavras na frente. Olha só o que diz o versículo 11, nós não lemos, né? No mesmo contexto, 2:11 diz assim: aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram os olhos. Então, qual que é a característica daquele que anda na luz? Aquele que anda na luz, porque Deus na luz está, esse aí tem comunhão com o seu irmão. Então, essa história de ficar de mal, né? De dar um gelo, de dizer que não vai com a fachada de fulano, né? Que a gente até fala, deixa escapar isso, né? Mas não pode. Não poderia isso acontecer, porque aquele que está na luz, esse tem comunhão com o seu irmão, porque nós somos aqui crentes, nós estamos debaixo da mesma, servimos ao mesmo Deus, estamos debaixo da mesma luz, e o mesmo sangue que purificou o meu irmão dos pecados dele, foi o sangue também que me purificou dos meus pecados. Por isso que ele fala aqui, ó: e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem gente, esses dias eu até estava vendo uma pessoa falando, né, que teve uma vida assim bem sem compromisso com o Evangelho, depois você chegou para a igreja e tal, e contando até testemunha, Deus abençoando o trabalho dele, e ele tem suprido as necessidades dele, e ele eu até meio que entendi o que ele quis dizer, mas se ele for literalmente nessa ideia, ele pode escambar para um outro erro. Por quê? Ele está falando assim: eu já não fico mais preocupado com o que estão falando de mim, eu não fico muito de conversa, eu vou para a igreja lá, eu ofereço o meu culto, consagro o meu oferta, o meu dízimo, e logo saio, vou para minha casa, não fico muito de conversa. Está certo. Só que a nossa vida com Deus, até o nosso culto, embora o ritualismo faça parte, né? Ceia, batismo, no momento que nós cantamos, tratam-se de ritos, mas a nossa vida cultual, ela não se esbarra apenas no rito. Ela, além do rito, nós não podemos fugir do relacionamento, da questão relacional. Isso que nós acabamos de fazer aqui, para os irmãos que estão aqui, eles sabem que a gente adotou essa prática faz muito tempo, mas quem está nos visitando pode ser que ache um pouco estranho, né? E separar o momento do nosso culto aqui, no domingo à noite, para colocar aqui os nomes, os pedidos de oração, interagir, né? Dependendo da escola teológica, até na nossa igreja presbiteriana do Brasil, acham que isso aqui é uma grande falta de reverência, porque o culto é para Deus, não é para ficar. Tá certo, o culto é para Deus, mas não há como fugirmos do aspecto da relacionalidade. O culto é relacional. O que nós queremos dizer com isso? Não existe nenhuma maneira de você servir a Deus com fidelidade, com amor a Ele, sem você estar em comunhão com os seus semelhantes. Porque aquele que está na luz, como Deus está na luz, esse mantém comunhão com o seu próximo, mantém comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ok? Agora vamos para o 8, lá para a gente entender um pouquinho melhor, para ir aprofundando essa ideia de Deus, a luz. Tem mais um ser aí. Vamos recordar: o primeiro ser é ser de servos, depois, se porém andarmos, agora volta ao ser de servos. Ser de servos, olha as nossas alegações aí, que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
Você sabe que às vezes a pessoa não diz, não verbaliza, não fala, né? Mas ela pode cultivar uma ideia de que ela fala assim: fulano está em pecado, né? Quem erra tem que ser punido. Já vi esse tipo de coisa, né? Aliás, eu vi até uma afirmação de alguém dizendo o seguinte: essa história de que o crente peca, então assim, é conversa fiada, né? O crente não. O crente precisa até dar uma fazer uma firula lá que ficou pior até, né? O que existe é falha, né? Falha, pecado não, como se fosse coisa separada uma da outra, né? Não, na verdade, isso aí pode ser um grande espírito de autossuficiência, né? De orgulho, de vaidade, não conhecer, né? Porque a palavra diz assim, né? Provérbios, se não me engano, diz assim, né? Quem pode dizer limpo está o meu coração? Né? Ninguém, diante de Deus. Então olha só aqui: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Estar na luz é também estar aí, né? Eu até usei uma expressão na minha meditação, minha reflexão devocional hoje, o termo caixa de retorno, né? Por quê? Às vezes nós não temos esse semancol necessário, né? De eu entender que eu sou um pecador. Eu estou pregando aqui sobre pecado e às vezes eu estou apontando aqui, né? Dizendo você, só que eu tenho que entender que primeiramente aquela exortação vem para mim, para eu, que na condição de ser aquele que porta-voz de pregar a palavra, né? Primeiramente essa exortação vem a mim, porque nós somos pecadores. Não há quem não peque. Se você for olhar de Gênesis 6, você vai ver que a palavra diz que Deus olhou do céu, né, assim que Adão tinha transgredido, depois começaram a acontecer algumas coisas ruins, ele olhou e viu que era mal todo o desígnio do coração do homem, né? Era mal todo o desígnio do coração do homem. E olha a complementação no 9 aqui: se confessarmos. Agora vem aqui, ó. É interessante que essa questão do pecado que João vai entrar agora aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora eu vou correr rapidamente para o 10 para voltar para o 9. Ao 10: se dissermos, a alegação novamente aqui, que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então aquele que, seguindo o raciocínio do versículo 8, faz uma argumentação, apresenta uma argumentação da condição de não pecado, né? Que não crente, a pessoa não pode pecar. Quem está dizendo aqui? Está dizendo que ele está acusando Deus de ser mentiroso, fazemos-o mentiroso, porque o próprio Deus que falou que todos pecaram. Todos pecaram. Mas há uma situação aqui, ó, duas situações, uma aqui no meio, aqui o verso 9, essas duas, 8 e 10, falam que nós não podemos apresentar uma alegação de que não somos pecadores, porque todos temos uma natureza pecadora, porque todos pecamos, né? Quando alimentamos pensamentos perversos, quando proferimos palavras desagradáveis a Deus, prejudiciais a semelhantes, e também quando nos envolvemos, né, com negócios reprováveis por Deus. Pecamos também quando nós deixamos de praticar o bem. Deus dá oportunidade para você, quem sabe, colocar a mão no bolso ali e ajudar alguém, e você negligencia isso. Não estou dizendo que você vai pegar dando seu dinheiro sem critério nenhum, isso é um erro, né? Mas quando é de Deus, Deus nos dá o discernimento para você abençoar, para você ser bênção na vida das outras pessoas. E quando nós dissemos não, o egoísmo fala mais alto, nós estamos cometendo o pecado da omissão. Então, como que nós somos pecadores? Primeiro, que temos uma natureza pecadora, o nosso coração sempre propenso a desobedecer. Segundo, quando nós praticamos aquilo que Deus condena, né? Pensamentos, palavras, obras. E terceiro, quando deixamos de fazer o bem, quando temos a oportunidade de praticar. E todo aquele que tenta fugir dessa realidade
está cometendo pecado, está dizendo que Deus é um mentiroso, que Deus afirmou que nós somos pecadores e pecamos. Agora, esses 3 versículos aqui é uma chamada de atenção da parte de João, né? Para a gente cair na real, né? Para sair da anestesia, né? do romantismo da vida espiritual. Quando o assunto é pecado, das duas uma. Ou você continua enganando a si mesmo, mentindo para você mesmo, mentindo diante de Deus, acusando a Deus mentiroso, ou você confessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira coisa é confessar, é reconhecer. E quando você confessa de todo o coração e clama pela misericórdia, pelo perdão, está escrito aqui que Ele é fiel e é justo, não só para perdoar, mas também para purificar. Você pega uma pessoa que viveu uma vida dissoluta, né? Entregue de todo tipo de vício, né? Cocaína, todo tipo de droga, lícita, ilícita. A graça de Deus, quando você confessa o seu pecado diante de Deus, Ele é poderoso não só para perdoar, mas é para libertar e para purificar também. Louvado seja Deus por isso, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tá certo? Agora, irmãos, eu quero resumir aqui, quero chamar a atenção de uma maneira direta para o nosso coração, né? Porque nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus, ouvir o recado de Deus, a direção de Deus para a nossa vida. Nós estamos diante de uma afirmação, e a afirmação é essa: Deus é luz. E nós estamos diante aqui de um desafio: andar em comunhão com esse Deus que é luz. E agora há um alerta da parte de Deus. Ele vai falar sobre qual que é a realidade, qual que é a característica daquele que tem comunhão com esse Deus de luz. E a primeira é que quem está em comunhão com o Deus da luz não pode viver uma vida de mentira nas trevas. É incompatível. Não pode viver uma vida, né, dissimulada, né? Aqui eu digo que eu amo a Deus e lá fora eu abraço tudo quanto tem a ver com a questão da vida na mentira, na inverdade, da obscuridade desse mundo pagão, desse mundo que já é maligno. Segundo, quem está na luz anda em comunhão com o seu irmão. Ele pode até ficar descontente com um negocinho que aconteceu aqui, outro que aconteceu ali, mas ele entende, ele leva muito a sério: não se põe ao sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo, né? Estamos ligados à cabeça que é Cristo. E um membro do corpo não pode dizer: eu não preciso de você. Nós somos dependentes do cabeça, né? A cabeça que ela dá ordens para que o corpo venha trabalhar, mas nós somos interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. A nossa dependência de Deus, ela é expressa por meio da nossa dependência uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. E quem está na luz tem que estar em comunhão com o seu irmão, porque a mesma luz de Deus que está sobre o meu irmão está sobre a minha vida. O mesmo sangue que purificou o pecado do meu irmão purificou os meus também. E em terceiro e último lugar, aquele que está na luz, esse tem a nítida, ele tem nitidez, ele está por dentro, ele sabe, ele está consciente da realidade do pecado. Ele não vive tentando contar uma historinha romântica para ele mesmo acerca do pecado. Ele sabe que ele tem uma natureza que desagrada a Deus. Ele sabe que ele tem que confessar. Ele sabe que ele tem que se arrepender a cada dia, tem que abandonar, tem que ver uma vida de quebrantamento na presença de Deus. Estar na luz é dizer não para as trevas, para a mentira que ela oferece. É estar em comunhão com os irmãos. É encarar de frente. É encarar a realidade do pecado como ele é. Saber que somos pecadores, mas que não é o fim.
E se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. E depois, se você for continuar a ler aqui, texto que nós não lemos, você vai ver que João é muito claro, né, em relação a isso aí, que ele fala assim: filhinhos, né? Essas coisas eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Mas se pecar, eu vim. Não acabou, né? Nós temos o quê? Advogado. Que é quem? Que é Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Deus é luz. Você quer estar em comunhão com essa luz? Eu quero convidar você agora a abrir a palavra de Deus lá em Efésios, para terminar agora, no capítulo de número 3. E eu vou ler do versículo 13 até o 15, até o 16, para a gente concluir esse raciocínio. Preste atenção no que Paulo vai falar aqui. Isso aqui tem a ver com vida prática, do estar na luz. Mas a impudicícia tem a ver com a imoralidade, né? E toda sorte de impurezas e cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, que é aquelas piadas sujas, né? Aliciosas. Nem palavras vãs ou chocarrices todas. Isso aqui é aqueles gracejos também destrutivos. Coisas essas inconvenientes, né? Quer dizer, que não bate mais com a nossa nova maneira de viver. Antes, pelo contrário, ações de graça, né? Quebrantamento, gratidão a Deus. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente é aquele que não consegue se segurar. Isso você pode deduzir, né? Então, as várias situações. Ou impuro, ou avarento, né? Aquele que ama mais as coisas materiais do que a Deus, até do que as pessoas. Avarento que é idólatra. O avarento é idólatra, idolatra os bens materiais. Tem herança no reino de Cristo de Deus. Aqui são características de pessoas que não pertencem a Deus, não salvas. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Agora aqui, vai se encaixar com a nossa palavra nessa noite. Pois outrora eres o quê? Trevas, porém agora sois luz do Senhor. Aqui ele fala agora: andai como filhos da luz. Já que você está na luz, se comporte como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável a Deus. Ou seja, aquele que está na luz, ele anda em bondade, em justiça e em verdade, sempre buscando experimentar aquilo que agrada a Deus. E não sejais cúmplices, ou seja, conivente, né? Aquele que por tabela dá uma força às obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Você tem que ter na sua cosmovisão a ideia de que você entende o que é correto e o que é incorreto. Porque o que eles fazem de oculto, só referir é vergonha, né? Você sabe aquele tipo de testemunho que a pessoa vem e fala tanto da vida pregressa dele, a vida antiga, e depois fala 5 minutos do que Deus fez por ele. Quer dizer, às vezes nós estamos enfatizando mais o mal do que o próprio bem, a graça de Deus. Mas aqui que aquelas coisas que foram feitas de maneira oculta, né? O só referir é vergonha, né? Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, né, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é a luz tem o poder de revelar. Pelo que diz: desperta o que dorme, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui nós vemos uma característica, né, algumas coisas detalhadamente sobre o que é andar na luz. Então esse é o convite do seu coração. Você quer continuar nas trevas ou quer andar na luz? Deus é luz. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a luz vai te trazer esse discernimento, para dizer não para a mentira do mundo
para andar em comunhão com o seu próximo e para encarar, para ter a verdadeira consciência do que é a realidade do pecado, confessar e abandonar. Que Deus te abençoe e nós possamos ser aqueles que andam nessa luz, comunhão com esse Deus que é um Deus de luz. Amém. Vamos nos colocar de pé? Foi 3? Mas eu vou consertar aí, né? 5. Tá certo. Por isso que o povo estava. Efésios 5, né? Tá certo. Eu acabei por força de expressão falando 5, falando 3, né? Tá bom. Que bom que o povo conhece, né? Vamos então louvar a Deus? Tem algum hino para a gente cantar? 17? Sabemos que o Senhor é luz e quanto mais perto de Ti nós chegamos, ó Pai, nós olhamos para nós e enxergamos as nossas imperfeições, ó Pai. Nós sabemos, meu Deus, que nós somos imperfeitos. Nós sabemos, ó Pai, que nós pecamos, ó Pai. Por mais que nós nos esforçamos, meu Deus, para viver uma vida, Senhor, de obediência a Ti, ó Pai, nós falhamos, Senhor, e cometemos pecados sim, porque a Tua palavra diz isso, e porque nós também enxergamos isso em nós, ó Pai. Mas nós entendemos, ó Pai, que nós somos pecadores, mas não pecadores miseráveis, mas pecadores, Senhor, agraciados pela Tua graça e pela Tua misericórdia, ó Pai. Por isso, meu Deus, nós entendemos, ó Pai, e sabemos a nossa condição, mas também, Senhor, nós sabemos que o Senhor é justo e fiel, ó Pai. E pelo Senhor ser justo, pelo Senhor ser um Deus fiel, ó Pai, nós sabemos, meu Deus, que nós, Senhor, somos limpos, somos purificados, Senhor, e somos perdoados, ó Pai, pelos pecados que cometemos, ó Pai. Porque não nós somos bons, porque não somos justos,
mas porque o teu filho morreu numa cruz, ó Pai. Ali o teu sangue foi derramado, ó Pai. Sangue que purifica, Senhor, os nossos pecados. Sangue, meu Deus, que venha fazer com que o Senhor perdoa, Senhor, os nossos pecados. Porque o Senhor é fiel e justo, ó Pai. E o Senhor sempre fiel e justo. O Senhor não pode, Senhor, punir o pecado 2 vezes, ó Pai. E esse pecado, Senhor, já foi punido no teu filho, naquela cruz do Calvário. O teu sangue foi derramado, Senhor, a favor de nós. Para que o imperfeito morresse, Senhor. O perfeito morresse pelo imperfeito por nós, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, e cremos, Senhor, que o sangue de Cristo derramado naquela cruz é suficiente, ó Pai, para que o Senhor possa ser fiel e justo como o Senhor é, e perdoar os nossos pecados através da morte do teu filho, ó Pai. Por isso nós cremos, Senhor, naquela morte. Nós cremos, Senhor, naquela cruz, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, a nossa condição e esperamos de Ti, Senhor, que a Tua misericórdia, que a Tua graça, Senhor, possa se renovar todos os dias da nossa vida. Amém. Para que quando o Senhor voltar para buscar a Tua igreja, o Teu povo, que essa misericórdia, essa graça esteja conosco e nós seremos salvos através dela. E se assim o Senhor não voltar e nós morrermos, ó Pai, possamos morrer pela Tua misericórdia em nossas vidas. Para que quando chegar no dia do juízo final, ó Pai, a morte de Jesus, o sangue de Cristo derramado, ó Pai, ela é suficiente para que o Senhor possa olhar para nós e dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde o início do mundo, Pai. Nós esperamos em Ti, confiamos em Ti, na Tua graça e Tua misericórdia e na Tua justiça pelas nossas vidas, porque não somos imperfeitos, mas somos obedientes a Ti. Nós não vivemos para a perfeição, mas para a obediência à Tua palavra. Palavra essa que fala, palavra essa que fica eficaz em nossos corações, palavra essa que nós cremos de toda a nossa força, que é a Tua vontade revelada para as nossas vidas. Agora, meu Deus, nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, a praticar aquilo, Senhor, que o Senhor revelou essa noite neste lugar, ó Pai. Nós possamos ser luz, nós possamos viver na luz, nós possamos ter comunhão uns com os outros, ó Pai, para que possamos, em nome de Jesus, testemunhar o Teu santo e bendito nome, através dos nossos atos e através da nossa vida, ó Pai. Olha para nós mais uma vez com misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e aumenta a nossa fé em Ti. E ensina-nos a orar, Senhor, como ensinaste os seus discípulos no passado, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus.